Existem algumas faixas do mercado que são disputadas a ferro e fogo. Um caso clássico é a faixa de R$160 mil, onde a gente tem Corolla Cross XRE, Taos Comfortline, Compass, Longitude, todos disputando ali numa faixa muito estreita, mesmo valor e o mesmo perfil de cliente. Todos esses casos, inclusive, avaliados aí no Autoline. Aí você põe R$100 mil a mais e você deve pensar, olha, é uma faixa mais restrita, né? Vai ter pouca opção ali. Eu não diria isso. De cabeça, consigo listar pelo menos 8 carros disputando aí praticamente o mesmo cliente na faixa de 260 mil. A gente tem, por exemplo, o Bronco Sport, Volvo XC40, Tiguan R-Line, BMW X1, Audi Q3, Peugeot 3008, que a gente publicou recentemente a avaliação, Toyota RAV4 e esse carro aqui, Honda CR-V, agora na versão 2021. É bastante gente, né? Pessoal, aqui nessa avaliação do Autoline a gente vai apresentar para vocês tudo o que tem de novidades aqui nesse CR-V 2021, tem algumas novidades estéticas, outros equipamentos. A gente, lógico, vai dissecar tecnicamente esse veículo para vocês e, lógico, também a gente vai ter as impressões dinâmicas aí para passar para vocês tudo que esse carro tem de interessante e não tão interessante assim. Se você ainda não assinou o canal Autoline, assine e ative as notificações. Vamos nessa? Essa daqui é a 5ª geração do Honda CR-V e ela é toda baseada no Civic 10, né, o nosso Civic atual, tanto na parte de plataforma quanto na parte de motor. Essa geração foi revelada originalmente em 2016 no Salão de Detroit, lá nos Estados Unidos. 2 anos depois chegou aqui no nosso mercado, em 2018, e aí em 2019 foi apresentado lá nos Estados Unidos, no mercado americano, o facelift, na atualização estética, uma segunda fase aí do modelo CR-V, que é exatamente esse veículo aqui que chegou ao nosso mercado, portanto, 2 anos depois, de 2019 para 2021 aqui. E eu digo segunda fase porque lá nos Estados Unidos, em 2019, foi introduzida uma versão híbrida do CR-V, né? E aqui no Brasil a gente ficou sem, a gente segue só com a versão 1.5 turbo que já estava presente na primeira fase de CR-V de 5ª geração. Agora, ao contrário, a Toyota já trouxe o RAV4 híbrido aqui também para o nosso mercado. Maior mudança nessa restilização está aqui na frente. A gente tem uma grade mais esguia, assim, aquela regona cromada, né? E agora notem que a gente tem esse bigode aqui cromado também, né? Toque um pouco mais esportivo aqui. E agora também a gente tem esses faróis de neblina em LED. Então a frente ficou um pouquinho mais atualizada mesmo, né? E é bom que seja uma atualização de design. Aqui do lado a gente tem rodas novas, também uma proposta um pouco mais esportiva. E esse friso cromado aqui, pessoalmente eu não gosto muito de tanto cromado assim, mas de fato deu um toque de sofisticação. Agora na traseira as mudanças foram bem sutis, né? Basicamente a gente teve um efeito mais fumê, né, aplicado aqui nas lanternas. Também nessa régua aqui, né, que seria uma espécie de dark chrome, né, um cromo meio escurecido. E essa porção inferior, da mesma forma que lá na frente, a gente tem uma linguagem nova de design, bem como as novas saídas de escapamento. Aqui dentro a novidade principal é o teto solar, que agora finalmente é um panorâmico, né? Antes era aquele teto solar meio tímido, meio tradicional de carro antigo, agora sim algo mais atualizado. E aqui na porção do console central também a gente tem uma série de novidades, né? Então finalmente a gente tem aqui um carregador por indução, muito bem posicionado aqui para o celular. Foi reposicionado inclusive as saídas USB. E a gente tem uma mudança também aqui nesse console central, que agora é modular, ganhou um pouco mais de volume. Vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouquinho. Outra novidade é o sistema de som, que agora ganhou um subwoofer adicional, então a gente tem um total de 9 falantes. Vai lembrar que você consegue financiar tanto o Honda CR-V quanto qualquer um dos rivais que eu comentei no comecinho do vídeo com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá no topo do site é só clicar em simular financiamentos, escolhe a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta de forma muito rápida. E quando você está lá no Autoline, vale você conferir também os seminovos pela faixa de preço desse veículo aqui, que você consegue dar um belo upgrade de categoria, né? Todo mundo sabe aí, os seminovos agora estão pegando fogo, tem muita demanda, mas ainda tem muita coisa interessante, então recomendo que você dê uma pesquisada. Deixei um link para essa pesquisa dos seminovos ali em destaque na área dos comentários. Honda CR-V chega no nosso mercado num catálogo totalmente minimalista, apenas uma versão top de linha Touring por R$265 mil. Uma configuração só, né? Então a gente tem motor 1.5 turbo de 190 cavalos, câmbio CVT, tração nas 4 rodas e apenas 3 opções de cores: prata, preto ou branco, essas duas últimas perolizadas. O que ele traz de principais equipamentos? Faróis e lanternas Full LED, painel digital,
Head-Up Display, sistema de infotainment com tela de 7 polegadas, ar-condicionado Dual Zone, sistema keyless, retrovisor interno fotocrômico, câmera de ré e câmera para mudança de faixa e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e bancos com ajustes elétricos. Em termos de segurança, nós temos 6 airbags e o sistema Honda Sensing, que inclui controle de velocidade cruzeiro adaptativo do tipo Stop and Go, sistema de frenagem emergencial autônoma e sistema de manutenção na faixa de rolamento. A cabine dele é basicamente a mesma do modelo 2020, tirando aquelas novidades que eu comentei, né? O teto solar que agora é panorâmico, as mudanças aqui no console central, é basicamente o mesmo interior, né? A gente tem aqui sentimentos mistos, acho que é a melhor maneira de descrever, porque tecnicamente é muito bem executado, a gente tem materiais de qualidade, ainda que, por exemplo, esses apliques de madeira e o couro sejam sintéticos, né? Mas em termos técnicos a gente tem uma cabine muito bem executada, mas ao mesmo tempo é inegável que ela tem uma certa idade, ela acaba entregando um pouco disso, né? Hoje a tendência de design é aquele design mais de um deck, né? De uma mesa, né? Aqui a gente tem um design mais compartimentado, que é algo já que tem cara de design, vamos dizer assim, de 2015, 2016, 2017, né? Então tem essa idadezinha aqui, mas ao mesmo tempo, para quem gosta de um design mais sóbrio, mais minimalista, também vai se sentir em casa aqui, né? Ele tem muito da mesma arquitetura do Civic 10, evidentemente, né? Compartilha a plataforma, então, por exemplo, o volante é o mesmo, quadro de instrumentos é o mesmo. Agora, uma crítica que não tem como não fazer num veículo desse segmento, o sistema de infotainment é o mesmo. A gente tem aqui uma tela de 7 polegadas, gente. O Onix tem 8 polegadas, Taos tem 10 polegadas, o Nivus tem 10 polegadas, né? Então, a gente tem a área, inclusive, aqui para uma tela maior, né? Esses comandos touchscreen aqui que estão, vamos dizer assim, em 2/5 aqui da tela poderiam estar acima aqui do botão de volume e a tela poderia ser maior, né? E o próprio software também já mostra uma certa idade em termos de design, então isso acaba entregando um pouquinho a idade, mas é um sistema fluido, tem conectividade Android Auto, Apple CarPlay, mas evidentemente você precisa fazer ela por meio de cabo, né? Essa é uma novidade que é interessante, né? Um carregador por indução. Esse reposicionamento das portas USB também foi muito feliz. E essa novidade aqui, que é esse console central modular, que a gente tem aqui essa portinhola aqui, né? Esse elemento de divisão que você consegue correr ele em 2 níveis ou recolher ele completamente para objetos maiores. Então, em termos de espaço para compartimentos, aqui tem muita coisa legal. Um detalhe interessante, porque é um veículo familiar, né? A gente tem aqui no teto, ó, um porta-óculos escuro, mas notem aqui essa área cromada, se você recolhe ele até metade, é um espelho para você monitorar aí as crianças brigando, ou enfim, se tem um filho pequeno que está numa cadeirinha, você consegue olhar ele por meio desse espelhinho que achei um toque interessante. Agora vamos olhar o espaço traseiro. Uma coisa que é digna de elogios, que é muito raro nos carros de hoje, é o quanto que essa porta abre a quase 90 graus. Então a acessibilidade desse carro é muito, mas muito fácil, também ajudada aí por todo esse espaço que a gente tem aqui para as pernas, né? Na última avaliação do 3008, lembra que eu falei que não dava para colocar os pés embaixo do banco? Aqui a gente tem um dos maiores espaços verticais que eu já vi embaixo de um banco. Então, espaço aqui é enorme, eu acho que eu consigo até cruzar minha perna aqui sem tocar o banco da frente. Então, realmente espaço sobra, espaço para a cabeça também é muito bom, o banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,82 m, né? Então espaço para a cabeça, mesmo com teto solar aqui também é muito bom, o ângulo também do encosto é confortável. Só a única ressalva que eu faria aqui, pessoal, mesmo que eu fiz no 3008, a gente tem um assoalho plano, mas o assento é muito baixo, então notem, minha coxa fica meio desencostada aqui do assento, então poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser um pouquinho mais alto, um pouco mais reclinado, enfim, tem uma posição que encaixa um pouquinho melhor aqui. 2 saídas de ventilação aqui atrás, mas sem nenhum tipo de controle de temperatura ou intensidade. A gente tem aqui 2 saídas USB e, como todo carro hoje em dia, né, um apoio de braço com 2 porta-copos. Com a chave no bolso, basta você passar o pé embaixo aqui do porta-malas que ele abre sozinho, né, sistema Easy Access. E aqui a gente tem 522 litros de porta-malas. Não é um volume tão grande assim, mas ele está muito bem distribuído. O acesso muito bom, né? A parte aqui inferior bem baixa. Então, um detalhe que é bem interessante, que se você precisar utilizar todo o espaço de carga, você consegue descer os bancos e retirar tudo aqui por trás. Você não precisa nem abrir as portas para você ter acesso. Então, nesse sentido é bem prático. Então, são 2 alças aqui. Aí você recolhe esse cara aqui. E pronto, você tem 1.084 litros, bem fácil aí na mão. Mas vamos ver o que importa, como que anda então o CR-V 2021.
duas coisas que esse carro aqui é muito gostoso e trata muito bem quem está aqui dentro. É o isolamento acústico. A gente tem aqui realmente um isolamento muito bom, tanto para a estrada quanto para a cidade. E é uma questão também de conforto de rodagem, de calibragem, de suspensão. É um carro que você consegue andar em piso ruim realmente com... Meu Deus do céu! Tomei um corta-luz aqui de gente que nem olha pro espelho. Deve estar com a máscara no olho. Uma calibragem de suspensão que eu diria que é elegante. Ela é bem confortável. Esquema americano mesmo, né? Lembrando, esse aqui é um produto feito para o mercado americano, feito nos Estados Unidos. Então, ele tem uma pegada, vamos dizer assim, que você... Se você conhece carro americano, tipo Chevrolet, assim, viraram os anos 90 para os anos 2000, é aquela pegada. O carro que roda gostoso, macio na cidade. Cobra um preço em termos de movimentação de carroceria, em velocidade mais alta, né? Uma junção de ponte, por exemplo, ele vai ter aí mais de um ciclo para absorver, mas de forma totalmente bem controlada. Então é muito agradável. É um carro que, nesse sentido, ele é muito agradável. Coxins hidráulicos no motor, na transmissão. Você sente a presença realmente de muito material fono absorvente aí em toda a carroceria. Então esse acho que é o lado que é mais legal. Agora vai lembrar, né? Esse carro aqui ele compartilha a mesma plataforma do Honda Civic de 10ª geração, que é um veículo absolutamente excelente em termos dinâmicos, um carro que faz curva demais para o que é, inclusive, né? Isso aqui a gente vai descobrir daqui a pouquinho como que é a pegada do CR-V, se ele conseguiu preservar isso mesmo estando aí muito mais alto, com um pneu de perfil bem mais alto, que ajuda inclusive no conforto, né, em piso ruim. E, evidentemente a gente não deve esperar a mesma dinâmica, mas talvez um certo parentesco, vamos descobrir isso. Mas vamos ver então como é que é o equilíbrio do CR-V, se ele herda, né, um pouco da pegada do Honda Civic, do qual ele compartilha a mesma plataforma, né? E de saída aqui a gente já vê que tem uma movimentação de carroceria bem maior, não só pelo centro de gravidade, mas também pela receita do veículo, né? A filosofia norte-americana, que é um produto feito no mercado norte-americano. Então, por exemplo, nesse caroço aqui que a gente acabou de passar, você sente que você tem uma movimentação maior da carroceria, mas a plataforma do Civic, ela é excelente, né? Então, existe muita aderência, existe muito controle aqui, mas ele se apresenta em cima de um arranjo que tem muito mais movimentação. Então vamos dizer assim que, obviamente esse aqui não é um carro para você dirigir de forma esportiva, né? Mas numa situação dessa é um carro um pouco mais para iniciados, né? Então quando ele freia, ele mergulha bastante, nas curvas ele rola bastante, mas a gente tem o que aqui? Braços de suspensão bem longos, então a variação de geometria nas curvas é bem menor. Então a aderência, o equilíbrio eles estão lá, mas está em cima de uma plataforma bem mais móvel, né? Então você leva isso em consideração. Não é a propósito de veículo aqui, né? Vamos lá. Então o que importa para você é saber que realmente, se você precisar fazer um desvio de emergência aqui, você vai ter bastante aderência, mas saiba que o carro vai se movimentar bastante. A pegada aqui desse motor, aliás, é o mesmo motor do Civic 1.5, tá? O do Civic Touring, né? 1.5 turbo, só que aqui com 190 cavalos, a gente tem 24,5 kgfm de torque, entre 2.000 e 5.000 RPM, então é um platôzinho bem legal. Tem uma pimentinha a mais aqui, né, em relação ao motor do Civic Touring. Então, o que a Honda fez? Utilizou um pistão um pouquinho mais baixo, ou talvez um pouco mais côncavo, a taxa de compressão reduziu de 10,6 para 10,3 para 1, o que permitiu que eles aumentassem a pressão do turbo, né? Então aqui a pressão máxima operacional aí pulou de mais ou menos 1,15 para 1,28 bar, né? Então a gente tem aí um ganho substancial aí de pressão, para compensar também essa questão da massa do veículo, que a gente tem 1.630 kg, não é um veículo leve. Parte disso também por conta do sistema de tração nas 4 rodas. Aqui a gente tem um sistema de tração nas 4 rodas sob demanda, né? O nome que a Honda acaba tratando aqui, se não me engano, era a Real Time All Wheel Drive, dá a entender que é algo que é uma tração integral permanente, mas não é, tá, pessoal? Aqui é uma tração sob demanda, né? Prioritariamente veículo de tração dianteira, dependendo da situação, aí, um escorregamento, uma necessidade de prevenção de escorregamento do eixo dianteiro, aí você vai ter a atuação da transferência de torque para o eixo traseiro, né? Aí sim você tem um veículo de tração nas 4 rodas, e a atuação é feita por um sistema de embreagens multidiscos, né? E
auxiliados por um controle também de um motor elétrico, para ter um controle maior aí do acoplamento, que você quer antecipar um pouco esse acoplamento, né? Então por isso a Honda deu esse nome um pouco baseado em marketing, mas não é um veículo de tração 4 rodas permanente, o que é bom na verdade, porque ajuda aí a reduzir um pouquinho o consumo, né? O veículo 4x4 todo o tempo ele carrega muitas vezes esse peso da transmissão sem necessidade. Então isso é uma coisa que acaba ajudando, né? Então em média aí você vai ter uma transferência máxima de torque de até 40%, 50% para as rodas traseiras, como é a média aí dos veículos do segmento, mas enfim, tá de bom tamanho, mas é uma situação que você dificilmente vai utilizar, mais no off-road leve, talvez, enfim. Tava falando da plataforma do Civic, né, que é muito boa. Olha só, pessoal, aqui, a gente comparar em relação à geração anterior do CR-V, a gente teve um ganho de rigidez à torção de 25% a mais, é muita coisa, e de resistência à flexão, que é esse movimento aqui da plataforma, vem do carro assim de lado, né, de 35%. Eles conseguiram isso especialmente através das soldas, né? Então aqui a gente tem inclusive uma redução do espaço entre soldas, os pontos de solda, diminuiu pela metade, diminuiu para 20 milímetros, né? Tanto no Civic, né, que inaugurou essa plataforma, quanto esse veículo aqui. E também, o que ajuda um pouco mais no peso e uma questão também de segurança, a questão dos aços de ultra alta resistência e de alta resistência, né? Então tem uma grande porcentagem da carroceria aqui que é feita de aços de alta resistência e 9% da carroceria composta de aços de ultra alta resistência, né? Então você tem um ganho de peso, porque as chapas podem ser mais finas, então tem toda essa questão que acaba ajudando bastante. E essa plataforma também tem uma série de inovações em termos de absorção de impacto, estruturas menos rígidas, formando sanduíches entre elementos das longarinas para você ter uma deformação. Dentro da coluna B, inclusive, a gente tem isso. Então tudo isso para você ter no caso de um impacto, uma desaceleração um pouco mais contida, não tão brusca para os ocupantes, né? Então, mas de fato, como eu falei, o veículo ele tem essa movimentação. O CVT tem ali o seu tempo de resposta, né? Não é algo tão imediato como você deve esperar. Mas é como eu falei, esse veículo aqui realmente a proposta não é você guiar como um esportivo, mas é aquilo, né? Você, em algumas situações, tipo uma ultrapassagem muito rápida, que você precisa fazer uma pista simples, né? Vou fazer um kickdown aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né? Então aqui a gente está na subida a 40 km por hora, digamos que eu quero ultrapassar um carro lerdo na minha frente. Vou pisar tudo em 3, 2, 1, vai! Então vocês entenderam que até ele entregar para o motor o torque pleno, você viu que teve um acoplamento lento, né? Foi... Não acompanha a resposta do pedal. Tudo isso também é para ajudar a preservar a transmissão CVT, em questão de superaquecimento e tudo mais. Então você tem que se antecipar um pouco. Você vai fazer uma ultrapassagem aí numa rodovia de pista simples, né? Que você vai entrar na outra mão, no espaço permitido. Você tem que se antecipar um pouco a esse movimento de kickdown para você conseguir fazer essa ultrapassagem com segurança. Porque o veículo está bem servido de torque, só que esse torque não é entregue de uma vez, né? E lembrando, o torque é bom, 24,5 kgfm, mas a gente tem 1.630 kg aqui. Questão de consumo, aqui a gente tem algo que é razoável. Na verdade, se ele conseguisse estabelecer a média de consumo que foi avaliada ali pelo Inmetro, seria um consumo muito bom, né? O declarado é de 11 km por litro na cidade, gasolina só, nesse motor que é só gasolina, e 12,3 km por litro na cidade. Mas o fato é que na cidade mesmo, dificilmente você vai conseguir melhorar de 7,5 km, 8 km por litro. Passou para 8 agora que a gente está pegando um trecho de marginal um pouco mais livre, né? Então é um consumo que eu posso dizer no mínimo como razoável, porque também não é assim um veículo de 1.600 kg e 190 cavalos com esse tamanho esporte, também não é de todo ruim você fazer 8 km por litro na cidade, né? Mas não é um consumo que impressiona. E na estrada você vai ficar ali um pouco abaixo de 10, talvez se pegar muito leve, ficar ali a média de 100, 110 km por hora, você vai conseguir talvez chegar em 11, né? Aí tem uma razão, até não só a questão da massa, a questão aerodinâmica e também o fato de ele utilizar aí esse diferencial mais curto, né, na transmissão em relação ao conjunto do Civic Touring. Isso a gente vai dar um pouquinho mais de pegada aí, especialmente para o veículo carregado, né, um veículo familiar já feito para famílias grandes, enfim, então eles encurtaram o diferencial pensando nesse propósito, né? Então o consumo poderia ser melhor. Mas acho que o apanhado geral, pessoal, é o seguinte. E é uma situação muito curiosa, inclusive, porque a gente tem, por exemplo, recentemente a gente fez a avaliação do Peugeot 3008 que vocês estão vendo aí na tela, né? Um carro lindo, maravilhoso, mas
que é caro também, aliás, um preço muito próximo desse aqui, e que cobra esse preço ao abrir mão de algumas coisas técnicas que a gente considera importante, né? Então, por exemplo, a suspensão traseira muito simples, eixo de torção, poderia ter um motor um pouco maior, ter algumas simplificações da parte de câmera, de acessórios, enfim, mas entrega ali uma qualidade percebida e um design que são fantásticos, assim, realmente incríveis. Então é um carro que fica meio outsider, o 3008, para um público um pouco mais específico. E esse aqui também é, mas de uma forma diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem um veículo aqui que, vamos lá, para o preço que ele oferece, você tem opções aí mais potentes, com um apelo até social um pouco maior, híbridos, né, como o próprio rival RAV4, que vai entregar aí um consumo na cidade muito melhor. No RAV4 é fácil você passar de 13 km por litro, 14 km por litro na cidade, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, o Bronco Sport, que a gente avaliou, né? Tá na mesma faixa de preço, né? 2.0, sistema de tração 4x4 super avançado, e um veículo já bem mais recente, né? A gente tem o XC40 híbrido, né? Um pouco menor, mas ainda assim é uma opção muito interessante, e aí com todas as vantagens de ser um híbrido, né? Então, e aqui a gente tem o quê? A gente tem um veículo que tem uma extrema qualidade de construção, como todo veículo da Honda, uma confiabilidade gigantesca, um pós-venda que é a principal referência do mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um veículo bastante conservador, então ele traz essa perspectiva mais racional, só que o preço dele não é tão racional, então fica até um pouco contraditório. E tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes para um público desse perfil aqui, que aqui ele está devendo, né? Sistema de infotainment com essa tela tão pequena que a gente falou e tudo mais. Então, tecnologicamente ele não surpreende. Ele melhorou muita coisa nessa nova página dele, né? Introduziu vários recursos, até de conforto, né? Esse teto panorâmico, mas tudo meio que fica dentro da escala daquelas obrigações que um veículo tem que entregar dentro dessa faixa de mercado, né? Então, eu não consigo apontar nossa, você precisa desse veículo por causa disso e disso, né? Eu sou muito favorável para a questão de conforto, realmente o conforto desse veículo é diferenciado, o isolamento acústico é excelente e o espaço traseiro e a acessibilidade da porta traseira também são dignos de aplausos, né? Mas aquele diferencial especial mesmo, em termos de atratividade, ele não tem. Então ele vem sempre com esse approach mais racional, ele é confortável, ele é espaçoso, tem uma abertura de porta legal e para muita gente pode ser exatamente o que o cara está procurando. Então é um veículo que atende bem aí, especialmente para quem está pensando em longevidade, né, longo prazo, propriedade por muito tempo, até porque está no seu Honda, pós-venda excelente e tudo mais. Mas é o que eu falei, ele não tem esse apelo de produto para te fisgar aí pelo coração, pela emoção. Então leve isso em conta, mas acho que eu nem preciso dizer, né? Acho que você mesmo, né, como comprador interessado nesse segmento, sabe muito bem o que você gosta, o que desperta o seu interesse, né? Então é isso aí, pessoal. Um veículo sem dúvida interessante, mas acabou ficando muito caro, né? Também tem as questões dos Estados Unidos, fora de Mercosul, etc, enfim. Mas tá aí, tá avaliado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Lembrem de assinar o canal do Autoline, ativar as notificações, ajudem a gente aí a passar dos 100 mil assinantes, ajuda muito aí a gente. Então participe, comente, compartilhe com os amigos e a gente se vê aí numa próxima avaliação aqui no canal do Autoline. Beleza, pessoal? E não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nos vemos na próxima, amigos. Um abraço.